Hello, good morning. Good to see you. Hello, guys. Good morning. This is Wide Angle 1. Today is Monday. It's May 9th. Very good. The beginning of a new week, right? So, this is the 9 o'clock class. And Wide Angle 1, today we are doing unit number 8. Yes, continuing, right? We started last week and we continue today, right? So today we are doing unit 8.2, right? So we are talking about history. Yes, unit 8 is all about history. So we are talking about the past, the simple past, all right? So let's take a look at our page here on Google Classroom. So here we have the material for our class, and here are the pages. Now, about the homework, do you have any questions, guys, about our first homework from Unit 8? No questions. Is everything okay? Yes? All right. So let's open our books to page 90. Let's go there. I'll have to open it up. Just give me a minute. I'll be right there with you. I'm just trying to open here. Just a second. We're getting there. Let me just check out the page 90. All right. Yes, this is our page. All right, people, this is where we begin. Unit 8.2, bank clerk to photographer. So first of all, guys, let's see if we understand the vocabulary. What's the meaning of bank clerk? Who knows? What is a bank clerk? Sorry? No, it's a job. We are talking about a job here. Hmm? No. Bancário in general, right? So bank clerk is not the manager. It's not the manager, like gerente. Mas é aquela pessoa que trabalha no balcão, que trabalha no caixa, que trabalha no atendimento. Todas aquelas pessoas que trabalham no atendimento, no banco, a gente pode chamar de bank clerk. Mas se for especificamente o caixa, né? Aquela pessoa que trabalha no caixa, a gente tem o nome de teller. Então, bank teller, ok? Ou simplesmente teller, ok? Porque a palavra teller, em inglês, significa contador, aquele que conta o dinheiro, ok? Então, the teller, ok? Então, quando você vai ao banco e você vai diretamente ao caixa, você vai falar com o teller, ou pagar, ou tirar algum dinheiro, ok? Bank teller. Mas a palavra bank clerk, no caso, essa profissão, ela se refere a bancários em geral,
Não gerente. Se for um gerente de banco, então é um bank manager, ok? Mais específico. Então, aqui a gente tem uma história de uma pessoa. From bank clerk to photographer. Ou seja, ele saiu da posição de bancário e foi para fotografia. Ele se tornou um fotógrafo. Então, a gente tem aqui um timeline, ok? So here it's a timeline. Timeline, em português, é linha do tempo. Ou seja, quando você coloca só os acontecimentos mais importantes de uma pessoa. E aqui tem a linha dele. O nome dele é Gilberto, ok? Então a gente tem aqui, olha, read Gilberto's timeline. Where is he from? Where does he live now? And what is his job? Okay, so take a look at his timeline and try to answer these questions. Okay, I will give you 1 minute. Okay, go ahead. Try to find the answers, okay, to this question and this and this. Super easy. Okay. The timer is on, so you can do it. Okay, go ahead. Okay, yes, people, finished? Okay, do you have the answers? All right. What happened? What happens to the other girl? Jamile. Okay, guys, so let's say, first question, where is he from? Great. He is from Portugal. Where does he live now? Yes, United States, right? The United States. So he lives in the United States. And what is his job? Yes, photographer. Now he is a photographer, okay? So let's check the answers. All right, there you go. All right, now it's easy to find information when you have a timeline. É fácil você encontrar uma informação quando você tem uma linha do tempo, porque você tem as datas, os anos lá direitinho, né? E a informação tá lá direitinho, resumida, né? Então, it's very easy to find information there, okay? So here we have everything that happened to him, when it happened. Em que tempo verbal estão os verbos usados aqui na linha do tempo? Aham, very good. They're all in the simple past. Look, was born, went to college, right? Began high school, went to college, finished college in 2002. Then in 2005, so he studied photography, yeah, and he got a job at a bank. Then he left his job in 2005. Then between
2005 and 2008, he studied photography. After that, in 2010, he left home and came to the United States. In 2012, he met his future wife. In 2014, they got married. And in 2015, had first child. So as you observe here, the sentences, they don't have a subject. Não é necessário colocar o sujeito. Observem que tem somente o verbo e o que aconteceu. Pronto. O verbo e o complemento, ó. Went to college, left job. A frase não tá assim. He went to college. He left job. Ok? Então, é uma característica das linhas do tempo, ou timeline. Ok? Então, baseado nisso, eles pedem para a gente criar a nossa própria timeline. So, create your own timeline. Include important events from your life. Então, iniciando o ano que vocês nasceram, ok? Então, vocês podem colocar lá o ano que nasceram e escrever was born. E se quiser colocar o lugar, pode indicar também. Was born in Rio, Brazil. Ok? Então, aqui, ó. Só colocar o ano. E aí, embaixo, ó. E aí, cada um vai colocar o nome do lugar onde nasceu. Se nasceu no Rio, põe Rio. Se nasceu em outra cidade, no Brasil, pode colocar. Ok? Observem também que as frases na linha do tempo não tem ponto. Tá vendo aqui? Não tem pontuação. Porque não são orações, elas são apenas informações específicas, eventos, né, numa linha do tempo. Então, a gente não coloca ponto, ok? Então, somente escrever dessa forma já tá. Aqui eu até coloquei a vírgulazinha para separar, porque eu estou colocando a cidade. Aqui ele não colocou, tá vendo? Ele colocou só o país, tá? Se você quiser colocar só o país, você tira essa informação e deixa só assim. Was born in Brazil. Ok? E agora em seguida, vocês vão colocar quando vocês começaram, pode ser. Quando vocês começaram a escola, se vocês lembram, if you remember. É, o fundamental quando vocês começaram. Pode mais ou menos ter uma ideia, né? Coloca lá o ano e coloca began. Como aqui a gente tem high school, como a gente vai falar ensino fundamental? Elementary school. Yes, very good, Julinha. Então, no passado, began elementary school. A gente coloca em maiúsculo porque é o nome de um nível escolar, né? Eu não sei se ali está em maiúsculo naquele high school, ele colocou tudo em minúsculo. Então, vocês podem seguir o mesmo exemplo, mas o mais correto, né, é colocar com letra maiúscula, porque é um grau na escola, né, um nível de graduação. Então, began elementary school. E aí vocês colocam o ano, né, se lembrarem. Then, em cima, vocês podem colocar quando vocês terminaram elementary school, né? Que deve ter sido recentemente, porque a maioria de vocês está no segundo grau. Então, dá para lembrar aí mais ou menos o ano que vocês terminaram elementary school, ok? Aí colocam aqui em cima. Aí, vocês podem colocar aqui embaixo quando vocês começaram a estudar inglês, ok? Então, vamos colocar o ano, né?
Started English. Começou a estudar inglês. Or started English course. Huh? Okay. Hi, Aninha. Good morning. Hi, Ana Carolina. Good morning. Good to see you. Where is Jamile? What happened to her? Oh my God. Aninha, just a moment, okay? Let me take a picture here. Just a second. Oh gosh. She left. Oh my God. Just a moment. Gosh. No time. No time to think. Ok, guys. So let's see. Óbvio que vocês não vão ter ali a condição de colocar, né? Quando terminou, porque vocês estão fazendo ainda o high school, né? Então não tem quando terminou, quando pegou o primeiro emprego. Então vocês só façam o iniciozinho, ok? No problem. All right, people? Okay, guys. So let's take a look at the next part, ok? Alguma dúvida com relação ao timeline? Colocaram os verbos direitinho? Até onde vocês conseguiram ir? Vocês lembram o ano que começaram o high school? Okay, good. Yes, 2020. Okay. So, é só colocar lá o ano, 2020. Great, Shamili. Good to see you again. Thank you. So, 2020, started high school. Aí você coloca lá o ano e quando você começou. Ok?
All right, people. So let's take a look at the next page. Let's go there. Samuka, what did you put? When did you start high school? 2020? Oh, 2005. Okay. Perfect. Niterói? How nice. Very good. Very good. And then when did you start high school? When did you start? Quando você começou high school? 2021. All right. And you, Isabel? 2021? Okay. Great. So é só colocar lá. 2021 started high school. E aí deixa as outras vocês completam depois. Okay? Yeah, of course. All right. So let me take a look here. Okay, guys, thank you very much. Hi, Ana Lima. Thank you, dear. Thank you. So now read Gilberto's bio. Então a gente vai ler agora aqui a biografia resumida do Gilberto, ok? Aqui tem a foto dele, da família. Olha que fofo a família dele. Então, find 3 details from the bio that weren't in the timeline. All right. Ok? Thank you, guys. So, vamos encontrar 3 detalhes da biografia dele que não estavam no timeline. Então, tem algumas informações aqui que não constam lá. Então, é isso que a gente vai procurar encontrar. Pelo menos 3 exemplos, ok? 3 examples. So, take a look at the bio, ok? And see if you find the 3 pieces of information that are not in the timeline. So go ahead. Okay, did you find? Yes, there are a lot of things here that are not in his timeline, but we can see in the bio. So can you give us an example? Okay, in a small town near Lisbon. Very good. This information was not there, okay, but he gives here another example. Sorry, where are you, Samuel? With my parents and grandparents. Okay, so he says he grew up with his parents and grandparents. Okay, this is extra information. Any other?
Ah, okay. So he began to learn English in the United States after he moved. So before he moved, he didn't speak English, right? He learned after he moved. So that's also valid. And this information is not there in the timeline. The other information is that his wife is a photographer. So she was a photographer when they met, right? So she was, yeah, they had the same job, but they did not work at the same studio. Okay, he worked at a small studio, but she didn't. But they met because she was a photographer too. So, like he says here, she didn't work at the studio, but she was also a photographer. Okay, so then in 2014 they got married, and a year later they had their first child. Okay. All right, people, let's take a look at this grammar box here. They want us to notice something in the text. So let's take a look there. Here, we form the simple past negative with the auxiliary didn't. All right, people. So we learned how to say the verbs in the past. And now they want us to learn how to say the sentences in the negative in the past. Okay? So here we have the auxiliary, didn't. So the sequence of the sentence is subject, okay? I, you, he, she, it, whatever, plus auxiliary, didn't, plus the verb in the infinitive form, okay? And then we have an example. So look, I didn't have brothers or sisters. Okay, so here we have subject, auxiliary, and verb in the infinitive form. So we form the negative in the same way for both regular and irregular verbs. So the same. Example, I didn't play baseball and I didn't speak English. All right? So we never put the verb in the simple past when the sentence is negative, right? Also, we do the same when the sentence is a question, okay? We never use the simple past form in the verb for questions, okay? Questions and negatives. So, let's take a look at the examples in the text. Look, the sentences that are in the negative form are in green. Take a look. I didn't have brothers or sisters. Next one. But I didn't like it. Next one. I there. I didn't feel happy there. Okay. Next one. I anyone here. And I speak English. So it's super easy, right? Now let's do some exercises. Let me clear the answers here. All right, let's try to do it. We are going to listen and write the verb in each sentence, okay? So let me play the audio, and for that, I will turn off the mic so you don't get an echo, okay?
1. I started college in 2004. 2. I didn't finish my studies. 3. I didn't want to work at a big company. 4. I quickly learned to play guitar. 5. I wrote some cool songs. 6. My parents didn't like my music. Okay, I will play again. All right, don't worry. So listen one more time. And now I will put a little slower so you can complete. Okay. 1. I started college in 2004. 2. I didn't finish my studies. 3. I didn't want to work at a big company. 4. I quickly learned to play guitar. 5. I wrote some cool songs. 6. My parents didn't like my music. Okay, guys. All right. So let's check the answers. The first one, guys, what did you put? I started. Okay. All right. Next one. Didn't finish. Okay. Number 3. Didn't want. Negative. Okay. Then number 4. Learned. It's regular. Okay. Of course, guys, there is also this form here when we use the verb learn. It can be, okay, learn, or it's easy to find like this. It's also correct, okay? So we have this or this form, learned or learned, okay? Both are correct. We mostly use this form here, okay? But both are okay. So here, I quickly learned to play the guitar. Number 5, I wrote some cool songs. And finally, my parents didn't like my music. All right. So let's check the answers. Everything correct. Okay, guys. So as you notice, the verb, the simple past in the negative form is very easy, isn't it? You just have to put didn't. That's it. And then the verb normally. Yeah. Okay. You just repeat the verb. Affirmative. Yeah. That's true. That's true. So here we have some verbs. In the past, I liked to play soccer. I loved playing soccer. I enjoyed playing soccer. Okay, so here we have some examples here of the use of the gerund. We will see this later. Okay, all right. So let's take a look now at number 7.
let's see what we need to do. Think about when you were a child, okay? Write a true sentence about yourself as a child for each verb in the simple past positive and a similar sentence in the simple past negative. Example, we have to use the verb grow up, okay? Grow up in Portuguese means crescer, okay? For example, I grew up in Rio. I grew up in Rio, okay? Here, I grew up in Indonesia. Affirmative. Now we have to write a negative sentence with the same verb. So I didn't grow up in Australia. The negative, right? Let's make a sentence using the verb to live. To live in Portuguese means viver ou morar, okay? Now, when you were a child, where did you live? So I lived, oh my God. All right, beautiful. So let me clear the answers. Sorry about that. So I lived in Rio. Now, negative. Yes, of course, you can put it this way. I lived in Rio, Brazil, if you want, okay? Now, negative. I didn't in the US. Okay, all right. Yes, US, yeah, like the capital letter, capital letter. And don't forget, you need to use the before, okay? So I lived in Rio. I didn't live in the US. Possibility, okay? Now, people, make sentences about the time when you were a child using the verbs like, have, know, speak, and choose your own verb. The last one, you can choose a verb, okay? You can make a sentence like that. So for that, I will give you 3 minutes, okay? Oh my God. Let me clear the answers again. All right. All right. There you go. Okay. There you go. Let's do it.
Okay, almost finishing. Okay, let's check the answers. So what did you put here, number 3? No? Okay, Julia, do you have anything for number 3? Like? Okay, all right. You can talk about, I don't know, something like food you didn't like. Na primeira, eu esqueci como é que se escreve vegetal, não ficava botando aqui. Eu botei like, aí eu botar aí Vegetables. Vegetables, like this. Let me write here. Vegetables. Vegetables is good for legumes, verduras, okay? Vegetables, yes. So, all right. Oh, let me just put the final. Yeah. Okay. So here, there are some examples, okay? A student once said, I lived in Campo Grande. I didn't live in Santa Cruz. That student said. Not in my case, right? Actually, I lived in Campo Grande for some time. It's true. In a way, it's true. Number 3, I liked playing soccer. I didn't like swimming. Ok? Just to observe, guys, só para vocês observarem aqui o porquê que esses verbos que estão aqui estão no ing, depois do like. Alguém sabe dizer? Por que que a gente está dizendo I liked no passado? E aí, em seguida, a gente tem aqui o nome de uma atividade, né? Jogar futebol. Por que que em inglês fica com o ing? Não é como fosse. É natural já fazer isso, né? Porque o verbo like é um verbo de emoção, ok? A gente chama de emotion verb. Todos os verbos de emoção, eles puxam esse formato do verbo seguinte. Apesar de não ser presente contínuo, que não é presente contínuo, isso aqui, a gente chama de gerund. O que que é o gerund? É quando a gente coloca o sufixo ing no verbo para transformá-lo em substantivo, ok? Então, é apenas uma flexibilização que acontece quando a gente escreve ou quando a gente fala verbos de emoção. A gente pode usar um substantivo aqui, por exemplo, se fosse chocolate. I liked chocolate. I didn't like vegetables. Né? Pode colocar tranquilamente qualquer substantivo, mas se eu vou colocar um verbo exprimindo uma atividade, aí a gente tem que usar o ing, ok? Ele flexibiliza, alright? Por isso que a gente usa depois do like essa forma. Então, I liked playing soccer. I didn't like swimming. Ok? Alright. Aqui a gente tem os exemplos. Eu acho que eu coloquei aqui. Não, peraí. Eu acho que é no outro. É, esse daqui. Ó.
Aqui a gente tem duas opções, tá vendo? I liked to play soccer. É possível também usar o infinitivo depois do verbo like. Mas qual é a diferença? É que quando a gente fala sobre algo mais específico, a gente pode usar o infinitivo depois do like. Mas quando é sobre coisas em geral, a gente sempre vai dar preferência por usar o gerund. I liked playing soccer. Ok? Aqui nessa frase, para ela ficar no infinitivo, como está aqui, a gente precisaria colocar algo específico. Então, for example, I like to play soccer after school. Então, depois da aula, depois da escola, eu gostava de jogar futebol. Aqui, ó. Ok? Então, aqui é específico, né? After school. Agora, quando eu estou falando que eu gostava de jogar futebol em geral, em qualquer momento, a qualquer hora, sempre que dava, então eu posso dizer a forma mais correta com o ing. I liked playing soccer. Os outros verbos de emoção que estão aqui, esses aqui sempre pegam o ing no final, depois, né? Diferente do like, que ele é flexível, ok? O love, enjoy, esses aqui a gente deve usar o ing mesmo. Então, I loved playing soccer. I enjoyed playing soccer. Okay? All right, people. So here, I liked playing soccer, porque eu estou falando no geral, enquanto eu era criança, I liked playing soccer. I didn't like swimming. Number 4, I had a green bike. I didn't have a cell phone. Obviamente, né, enquanto criança, né, a gente não costuma ter celular, então não tinha celular quando era criança. Isso aqui foi um aluno também que fez essa frase, ok? What did you put, Aninha? With the verb have. Você fez alguma com esse, do número 4? Uhum. I had a brother. I had a brother. Okay. I didn't have two brothers. Okay. I didn't have two brothers. Okay. What about you, Julia? Number 4. I had a lot of balls. Mhm. A cell phone. Okay, very nice. Okay, now number 5. No. No exemplo que os alunos deram para a gente anotou aqui. I knew how to play the flute. I didn't know how to play the guitar. And you, what did you put? Pode falar. I knew play soccer. Yeah, I didn't. I knew how to play soccer. Esqueci de botar não. Uhum. Eu botei I didn't know swim. I didn't know how to swim. Ok? Quando você vai colocar um outro verbo ou uma atividade depois do verbo know, a gente geralmente usa a palavra how e o verbo no infinitivo. Então, I knew how to sing. I knew how to dance. A gente não fala I knew to dance, como a gente fala em português. Em inglês, a gente precisa colocar o how. I knew how to play the guitar. I didn't know how to, ok? Agora, se eu vou colocar um assunto, uma matéria, então aí você pode falar I knew Portuguese. I didn't know English. I knew history. I didn't know geography. Aí são assuntos, são matérias. Mas se é uma atividade, aí a gente usa a palavrinha how. Como, por exemplo, jogar, tocar, como tocar instrumento. Okay? Ou mesmo falar, né? I knew how to speak Portuguese, but I didn't know how to speak English. Okay? O speak já é uma atividade. Ok? Now,
Number 6, speak. What did you put? Okay. I spoke Portuguese. I didn't speak English. Perfect. The last one. Aí eu coloquei aqui o verbinho love. E como a gente já aprendeu, depois do verbo de emoção, eu tenho que usar o ing, especialmente o love. Então, I loved playing. Eu adorava brincar. I didn't love taking a shower. Então, esse foi um aluno que falou. Ele não gostava de tomar banho. Yes. Criança geralmente reclama muito, né? De banho. Então, ele gostava de brincar, mas ele não gostava de tomar banho. Ok, guys? Então, só para vocês terem uns exemplos aqui que a gente pode usar. Os verbos no passado, regulares ou irregulares, na negativa, a gente faz do mesmo jeito. Então, olha lá. I didn't live. I didn't like. I didn't have. I didn't know. I didn't speak. And I didn't love. Okay, guys? Everything the same. All right, people. So, let's move on to our last page, I think. But if we have time, we can do one more page today, okay? Let's just start. Vamos só iniciar essa página aqui, a 92. E aí a gente vai para o nosso break. Vamos só ver essa dica que eles estão dando para a gente aqui. Deixa eu só primeiro limpar aqui as respostas. Ok. Então, o que eles estão trazendo para a gente? A gente está falando de história. A unidade 8 é toda sobre história, sobre o passado, né? E aí eles estão dizendo para a gente o quê? Using sequence words. Então, quando a gente vai falar sobre o que aconteceu na vida de alguém ou na nossa vida, é muito comum a gente usar essas palavrinhas aqui que são marcadores de sequência. Então, palavras de sequência, marcadores de sequência. Well, let's take a look. Okay? To make our writing better, we can use sequence words like then, next, after that, and later to connect events. Sequence words show us the order of events. Okay? So let's see some examples. Julia, can you read the first one, please? I finished high school in 1998. After that, I went to the University of Wisconsin. Great, thank you. Samuel, can you read the next one? Great, thank you. Now, Isabella, can you read the next one, please? Okay, good. I decided. All right, very good. And then later in 2014, Lisa and I got married. 1 year later, we had our first child. So as you notice, we have here the sequence words. Look, after that, then, next, later, 1 year later. O que elas têm de semelhante? Eles estão dando a sequência dos eventos, mas de acordo com a pontuação na frase, como a gente vai introduzir essas expressões numa frase, por exemplo. Vamos supor que eu estou escrevendo um parágrafo. Então, como eu vou inserir essas palavrinhas de sequência? De onde elas começam e como elas terminam? A maioria delas no início da frase, tá vendo? Depois de um ponto. Quando a gente está iniciando uma frase nova. Ok, guys? Então, vamos supor que você está fazendo o seu parágrafo lá na prova. Você pode inserir
as palavrinhas de sequência para falar sobre eventos no passado. Só colocar a letra maiúscula, o ponto antes, e em seguida vem o quê? A vírgula. Viu só? Então, elas são envelopadinhas, ok? After that, comma. Next, vírgula. Later, vírgula. Aqui está no início da frase também. A mesma coisa. 1 year later, vírgula. Agora, a única que é diferente é essa daqui, ó. Olha o then, que significa então. Então, aqui, ó. Eu terminei faculdade em 2012 e então consegui um trabalho no banco. Então, essa expressão e então, ela só é precedida de vírgula, mas ela não inicia uma frase, na maioria das vezes, ok? Ela não é forte o suficiente para iniciar uma frase. Então, a gente vai usar dessa forma aqui. And then I got a job at a bank. Aí, depois dela aqui, não tem vírgula também, como tem nas outras, ó. Tá vendo? As semelhanças e as diferenças. A gente faz uma pausa? Sim, fazemos uma pausa. Porém, a vírgula vem antes e não vem depois. Ok? Essa é a diferença aí. All right. So, let's take a look here and let's practice a little. Então, vamos praticar usando essas expressõezinhas aqui nas frases, ok? Então, como já são 10 e 12, 10, 12, we can do this after the break, ok? Vamos ter o nosso break primeiro, de 10 minutinhos, e aí depois do break, a gente faz as frases aqui bonitinhas. Alright? Ok, girls? Great. Bom, let's do it. Eu vou desligar a câmera aqui, o microfone. 10 minutinhos a gente já retorna. Right? Bye bye.
All right. Let's come back. Okay, girls. So let's see. We are doing page 92, exercise number 8. Okay. So let's take a look there. Remember, we are talking about sequence words. All right. So what do we have to do here? We have to rewrite the sentences, adding sequence words. Here we have them. Let's take a look at the first examples. The first one, we have Lila was born in Iraq in 1979. Her parents took her to the United Arab Emirates in 1980. So we have two separate sentences. We can put them kind of together. We can link them or use sequence words to make your text better to read. Okay? So you can say, Lila was born in Iraq in 1979. Period. 1 year later, comma, her parents took her to the United Arab Emirates. Okay? Now, the next one. Number 2. They lived in Germany for 5 years. They moved to France. So here we can say they lived in Germany for 5 years and then they moved to France. Okay? Pay attention to the punctuation. All right? So, number 3, they got married in 2002. Their daughter was born in 2004. So, this is the one. All right? So, let's write the sentence. They got, uh-oh. Beautiful. This is so good. I love it. So let's clear the page again. So they got married in 2002, period. 2 years later, comma, their daughter was born in 2004. So let me try to write, okay? Let's see if they will know. Okay. Period. Okay? Then 2 years later, capital letter. Okay, people. And then comma. All right? Their daughter was born. And then full stop. Okay? All right? Next one. Vinit moved to London. He started college. Mhm. Later, yeah. It's a later and then comma. He started college. Okay? And here we have the other ones. Here we can put after that. Okay, guys.
or next. Can be any of those. Não tem uma única forma certa, ok? A gente pode usar os sequence words de acordo com o contexto que a gente quer dar, ok? Então, quando nós temos o tempo definido, aí sim a gente tem só uma opção, como aqui no caso da número 3, que foram 2 anos depois. Aqui é o número 5 também. Aí aqui está específico, né? Here in the last one, a gente pode mudar aqui, colocar and then. Provavelmente se sair o livro vai dar todas comentadas. Hum? Provavelmente se sair o livro vai dar todas por errado. Todas, pois é. Porque ele tem uma forma fixa, né? Mas aí. Uhum. After that. All right, people. Okay. So if we check the answers, probably they will correct as wrong because there are many possibilities here. So actually, they don't even have. Yeah, they probably here they have some other possibilities, right? So look. Ok? Aqui a gente tem as possibilidades que ele deu, ok? Então lá, o número 3, isso, ó. They got married in 2002, 2 years later, okay? Number 5, we arrived here in August, 1 month later, okay? Yes, number 7, tá certinho, ó. E a última também, eu coloquei o after that, eu nem sabia que estava assim na resposta, por coincidência, tá? Então tá lá. All right, people. Ótimas dicas, né? Inclusive, se a gente quiser usar nos nossos parágrafos e tudo, quando a gente estiver falando sobre eventos do passado, é bom saber direitinho a pontuação, como a gente vai utilizar, né? Os punctuation signs, ponto, vírgula, ok? All right, can I close? Yes, good. All right, people. After that, we have a task here. They say, write your biography. Use your timeline and Gilberto's bio to help you. Então, aqui dá uma dica para a gente escrever a nossa própria biografia, do jeito que está lá, usando a bio do Gilberto para ajudar. Então, essa parte eu vou deixar open para vocês. Se vocês quiserem fazer, vocês fazem. Se não, não tem problema. Vocês podem usar, fazer para praticar, ok?
So, utilizando as linking words or sequence words, usando essas palavrinhas de sequência. A bio dele está aqui na página anterior, ok? Você pode usar como modelo. Coloca o seu nome e aí coloca I was born in a big city in Rio, right? Então, aí você coloca o ano onde você cresceu. Se você teve irmãos ou irmãs, você coloca I had one brother, two sisters, ok? E pode ir até essa partezinha aqui, que é quando vocês começaram high school e pronto. Ok? Você escreve reais, mesmo se eles andam com views? Hã? Você escreve reais, mesmo se eles andam com views? Sim, você pode até mudar e colocar I have two brothers and one sister, porque como tá ainda, né? Aqui tá falando do passado, porque ele não teve, então não aconteceu. Aí tudo bem usar no passado. Mas se você teve irmãos e irmãs, se você tem irmãos e irmãs, então é mais correto usar o simple present, ok? Então, I have brothers and sisters, or I have one brother and I have one sister. Quando você começou o high school e quando você vai terminar o high school, você pode colocar no futuro, porque ainda vai acontecer. Então, aqui no futuro, você pode colocar da seguinte forma, olha. I'm going to finish high school in... E aí coloca o ano correto, ok? 2023 or 2022, ou neste ano, se for o caso, vocês terminarem este ano, ok? Então, vocês podem fazer o primeiro parágrafo, eu sugiro, porque aqui ele já vai falar de trabalho, de casamento, não, aí é outra realidade. Então, a primeira partezinha dá para vocês fazerem na boa, ok? E aqui ele está usando, tá vendo? Olha, after that, ok? Ok, guys. Então, podem fazer para praticar, ok, guys? No problem. All right. So, let's take a look at the next one. Vamos lá, então, ver. Na próxima página, a gente já começa o 3, o 8.3. Também fala de história, mas de um outro aspecto da história. Aqui eles estão falando do que as pessoas costumavam vestir no passado. Então, fala um pouquinho de moda. Por isso que tem a pergunta, they wore that? Então, wore é o passado do verbo wear. Então, tá aqui, ó. What is this? Look, wear, que é o mesmo que vestir ou usar, ok? O passado desse verbo é wore. Wore. Então, today I wear. Yesterday I wore. Okay? Eu vesti, eu usei. E também pode ser usado quando a gente faz o passado imperfeito, que é eu usava, eu vestia, ok? Então, I wore. E assim falando também de outras pessoas, porque o passado ele é o mesmo para todos os sujeitos. Singular, plural, ele, ela, nós, todos, ok? É muito fácil, né? Pelo menos isso, né? Então, aqui, olha, a pergunta é: eles usavam isso? Ou eles vestiam isso? Ou aquilo, né? Então, porque quando a gente vê fotos do passado, não é estranho você olhar o que as pessoas usavam? Cabelo gigantesco, né? Aquela coisa Black Power, as roupas com calça boca de sino, não é? Tinha umas coisas assim. Now, look at the pictures in the article. Label the clothes. Então, no início, ele quer que a gente dê uma olhadinha no vocabulário de vestuário, pelo menos para a gente poder depois ver o assunto, né? E a gente ter o vocabulário de roupas aqui. Então, a gente tem a shirt, a pair of shoes, a pair of pants, a pair of jeans.
Então, observe que tem 3 partes aqui com o nome a pair. Por quê? Porque é um par. Um par de sapatos, um par de calças, um par de jeans. Isso. Não. Eles podem até falar somente a palavra shoes, mas é sempre no plural, porque são 2. Ok? Então, ou vai falar somente shoes, ou vai falar a pair of shoes. Exatamente. Em inglês é fixo no plural, ok? So, a pair of shoes, a pair of pants, a pair of jeans. Sabendo que a gente pode falar somente a última parte. Shoes, pants and jeans. Ok? Jeans é calça jeans. Porque são 2 pernas. Um par de calças, porque são 2 pernas. Eles usam sempre no plural. Então, um par de calças. Você vê na teoria também é no plural, mas isso não faz sentido em nenhuma língua, porque é uma calça só. É uma calça só, mas a gente vai usar sempre no plural, ok? Pants, que é calças em geral, né? Então, aí vai ser sempre pair. A pair of pants. A hat, a jacket, a dress, a skirt. Para quem não sabe, skirt é saia, ok? A t-shirt. Camiseta, ok? Esse é o pair of t-shirt, tem 2 mangas. Não pode ser, eles não usam, eles usam a t-shirt. Ok? Então, what clothes do your classmates have on today? Então, qual dessas roupas aqui a gente está usando hoje? I'm wearing a t-shirt and a pair of jeans and black sneakers. What about you? What are you wearing? T-shirt, jeans. Como a gente fala tênis? Sneakers, ok? Yes. Geralmente a gente pode colocar a cor, né? A gente pode falar black sneakers or a pair of sneakers, ok? Mas no dia a dia, eles não falam a pair of sneakers, né? Eles vão falar somente sneakers. No plural, sim, mas... ok? Eles vão usar mais o plural da palavra e a palavra sozinha. Então, vai dizer, oh, I'm wearing, que nem eu falei, I'm wearing a t-shirt, a pair of jeans and black sneakers. Or t-shirt, jeans, sneakers. Okay? What about you? What are you wearing? A t-shirt, jeans, and sneakers. And you? Essa que tem a bolinha, como a gente vai chamar? Polo shirt. Polo shirt. Yeah. Só que não vai ser t-shirt, vai ser apenas polo shirt. Então, se a sua camiseta tem uma golinha, aí a gente chama de polo. Polo shirt. Okay. Jeans, sneakers. Very good. And you? Shirts. Not t-shirt. Tem manga? Yeah. Actually, t-shirt tem a manguinha. Essa daí vai ser sem. Sem, então. Jeans, sneakers, and coat. And a coat. Yes. All right. Very good. Now, people, here they want us to say the colors. What colors are they? We already said. Now, read the article and look at the pictures. Então, a gente vai ler o artigo e olhar as imagens. Whose clothes changed more over time? Então, que roupas mudaram mais ao longo do tempo? Das mulheres ou dos homens? Okay? Women's clothes or men's clothes? Why do you think so?
Acho que é demais. Não, é demais. Porque dá no, sei lá, vestido clássico com o pé, hoje é acima do joelho. O cara tá usando terno. Look. Yeah. Here, guys, we have the names of the items. Nessa listinha aqui, a gente tem o nome dos itens. Vocês podem, não era para ter, era para vocês preencherem, mas tudo bem, não tem problema, vocês vão saber. Não tem, é tranquilo, não, isso aqui não tem nenhum segredo. So let's see. Number 1, we have a hat. Number 2, a skirt. Number 3, a jacket. Tá super fácil, não tem nenhum segredo. Number 4, a pair of jeans. Okay? Number 5, a t-shirt. Vamos falar com ele. A vest. Vest. Ok? Se fosse no colete aqui, né, a marcação seria a vest. Belt. Okay? And then here we have sunglasses. Ele também está usando óculos de sol. Yeah. Elas voltaram, essa moda voltou, não? Ai, não. Bell bottom. Ah, isso é no chão. Yeah. Now, number 7, a shirt. Number 8, a pair of pants. Aqui é o platform. Yeah, platform shoes. Aqueles sandálias plataforma, né? Number 9, a pair of shoes. Embaixo. Yes. Essa aqui é o anos 80, né? Aquele bem colorido, né? And the 90s, as flanelas, né? As camisas de flanela, as calças mais frouxinhas, né? Baggy pants. Aqui eu coloquei o nome do sapato, sneakers. Okay. All right, people. But according to the book, this is what we have here, ok? Então, olhando dos anos 50, olha lá, até os anos 90, olha quanta mudança. How many changes? A lot, people. Look. Yes, of course. Really, really different. Olha a roupa das mulheres nos anos 70, era aquele vestidão estilo hippie. É, moda hippie. Yeah. Okay, guys. So, they really wear that? Did they really wear that? Aqui a gente está começando a ver, tá vendo? As perguntas no passado. Então, simple past questions. E a gente está vendo aqui o auxiliar que a gente usa. Ok? Olha o verbo ficando aqui no presente, ou no infinitivo, né? Fica no infinitivo, aquele negativo. So, let's see this together. Fashions change fast. Look at the clothes people in the United States wore. What clothes were popular in the 50s? Here, okay? In the 50s, big skirts were popular and many women wore hats. Some young men liked to wear a white t-shirt, a motorcycle jacket, and blue jeans. So it was typical. Yes. Did women wear jeans too? Not really. At work and at school, women wore dresses and skirts.
not pants or jeans. Yes. What did people wear in the 60s? In the 60s, we saw baby doll dresses like this, okay, on women. We also saw tie-dyed shirts and bell-bottom jeans on men and women. O que são essas camisas tie-dyed? Alguém sabe? Tie-dyed são aquelas roupas tingidas, na realidade. Elas fazem um tingimento, ok? E aquele tingimento é que você faz muitas vezes em casa, né? Você pega a camiseta, vamos fazer uma mudança nessa camiseta. Aí você compra a tinta, ferve na água, e aí você vai, mergulha a camiseta e ela torcida. Não inteira, torcida. Põe ela ali. Quando você tirar, aí a tinta já entrou no tecido naquelas partes que estão externas, né? Quando você for abrir a camiseta, ela tá toda com algumas manchas, né? Digamos assim, daquela cor. Isso que é o tie-dyed. Let me show you some examples. Hey, guys. Teve um tempo aí que tava na moda usar isso de novo. Aí o carro caía 20 pessoas. Balançava para 20 pessoas no padrão. Exatamente. Conseguia fazer a compra, só que tinha padrão. É verdade. Ele começou com. Yes. Ainda facilita. Ainda pode. Olha lá. Ó, sharing. Ok, guys? Tá vendo? Por isso que ela ficava assim, porque ela entrava toda torcida, né? Ela entra toda torcida naquele. Era bacana. Você consegue dar uma pessoa bastante pessoas para funcionar. Essas aí Aqui eles ensinam como fazer, olha. How to tie-dye t-shirt. acho que no final do ano vou fazer com você deixar. Você coloca uma tinta, fica legal. E aí você pode utilizar ela para outras coisas. Para sair. Look. Aqui eles vão ensinar até como fazer, ó. Tá vendo? Easy methods. Ok, guys. Então, esse tipo é o que a gente chama de tie-dye. Tem vários estilos, né? Várias formas de você fazer. Tem assim, olha. Tem assim, que fica mais clarinha. Tipo uma aquarela, né? Bem clarinha. Tem outras que são mais escuras. Depende da maneira como você coloca a camisa dentro da tinta. Yeah. Ok? Vários tipos aí. Alright, people. So, voltando aqui, nos anos 60 era muito famoso, ok? Esse tipo de moda. So, we saw tie-dyed shirts and bell-bottom jeans. Então, essas bell-bottom jeans são as calças boca de sino, ok? Então, a gente tem aqui, ó. Okay? Elas são maiores na barra e geralmente são bem compridas, ok? Eram, né? Bem compridas. São bell-bottom jeans. Ok? Here. Now, did styles change in the 70s? Sim, mudou, obviamente. We had some crazy clothes in the 70s. Maxi dresses were popular with women. There were a lot of interesting patterns. Some men wore unusual shirts or pants, and platform shoes were hot. Quanto mais alto era a plataforma, mais na moda você estava. So imagine you had to walk with those platform shoes. Yes. Ficava, sei lá, a pessoa chegava a ficar 5, 7 centímetros mais alta.
Yes. Ainda por cima, já agora Yes. How did we dress in the 80s? In the 80s, people wore bright colors. A popular style for women was a big, long shirt and tight pants. Acid-washed jeans and jean jackets were also very popular. Então vamos ver aqui qual era o estilo das mulheres. Big, long shirt and tight pants, que eram aquelas calças de lycra bem apertadas e aquelas blusas compridas. Okay? Exatamente. Era como se você vivesse constantemente na academia. Só que essa moda foi para a rua. E ela virou hoje, assim, até hoje as mulheres usam muitas calças de legging, cotton e uma camisa comprida, né? Então, essa moda, na realidade, ela iniciou nos anos 80. Ainda tinha um elemento a mais aqui. Tinha uma, que a gente chama de polaina. Era uma meia mais grossa, que era só para fazer o efeito da... Como se fosse mesmo, tipo, estou na academia, né? Mas era roupa social normal. E um sapatinho baixo. Now, did we look different in the 90s? Ah, essa daqui também, olha. Acid washed jeans. Eram aquelas calças jeans lavadas, tipo, quase que... Isso, quase tipo sem tinta, com várias partes mais brancas, mais claras. Então, essa moda também começou nos anos 80, ok? É o famoso jeans lavado. Did we look different in the 90s? In the 90s, the grunge look was in. A lot of people, men and women, wore big, baggy pants and flannel shirts. Então, o que seriam as baggy pants? Calça larga, uma calça bem mais larga, tipo de skatista, né? Baggy pants. E as blusas flanelas, as blusas flaneladas, ok? Era muito comum. Os rapazes costumavam utilizar uma camiseta por baixo, tipo uma camiseta branca, as mulheres também. E os camisões de flanela, ok? With baggy jeans. No início dos anos 2000, essa moda ainda perdurou um pouco, o pessoal usando aquelas calças tipo saioel. Lembra? Parecia um pijama. Nossa. A calça vinha lá embaixo, né? A calça vinha pós. E você andava com aquilo, parecia um pijamão, né? Eu falava, parece que estão dois quadrados. Horrível, aquele negócio aqui embaixo sobrando, né? Nossa, muita gente usou aquilo, né? Que foi uma extensão dessas calças. Calça Voltou também. Voltou. Exatamente. Voltaram essas camisas xadrez, né? Voltou essa moda. Porque a moda, ela na realidade, ela tem voltas, né? De vez em quando vem umas coisas assim. Isso, exatamente. Nos anos 80 era comum usar um topete mais alto, né? Então, assim, era bem... Let me erase this here. Era comum usar o cabelo mais alto. Já nos anos 90, o cabelo já estava mais baixinho e tal. Os meninos começaram a usar o cabelo mais compridinho nos anos 90, mais com lenço, né? Com rabo de cavalo, né? Ficou dessa forma. All right, people. So that's really good. Now that we finished, a gente terminou de ler, qual moda a gente acha que
mudou mais radicalmente, assim? A das mulheres ou a dos homens? Yes, women's, right? Porque olha a diferença. High heels. Yeah, nossa. Dos anos 50 para os anos 90, a gente veio para o conforto, né? Porque eram umas sandálias de salto, né? Uma saia rodada. É, beautiful. Long skirts. Yeah. Look how different. Okay? Tipo, meio que igualou, né? Todo mundo por igual, assim. Estavam mostrando calça e camisa. Yeah. Tá usando calça, nunca tiraram. Surgiu mais. Surgiu mais as bermudas também, né? Os homens usando bermuda. Ah, é, tem uma que estava na mão das chaves. Todo mundo sai na rua de bermudas, né? Das bermudas. É. So, let's take a look at this. Scanning for specific information. Então, aqui ele está dando uma dica para gente de quando você vai ler um texto, você pode simplesmente pegar a informação que você quer só, sem precisar ler o texto total, todas as palavras, uma por uma. Não precisa. Se você vai só buscar uma informação no texto, você pode fazer o que a gente chama de scanning, que é aquela olhada por cima, assim, né? Que nem o scanner faz, né? Ele passa assim, não passa no papel? Isso, né? Então, você só vai para pegar a resposta que você quer. Então, aqui está explicando isso. When you scan a text, you don't read all of it. You look for keywords to find information you want to know. Ok? Então, aqui ele vai dar uma prática para a gente. Olha, scan the article. Choose the correct decade for each style. Então, aqui a gente vai só fazer isso. Vai escanear o artigo para pegar a década correta para cada estilo. Primeiro estilo, maxi dresses, platform shoes. Qual década? 70s. The 70s. Como a gente fala década em inglês? A gente vai usar o artigo the, ó. E aí você vai colocar só a década, não o ano, ok? Então, the 70s. Fica assim, ok? Isso é igual quando a gente coloca dessa forma, né? A gente só vai colocar ou a década apóstrofo e S, ou você vai colocar o ano todo e vai pôr o Szinho. Então, quando tiver esse Szinho, é porque eu estou me referindo à década, ok? Então, eu vou falar the 70s. Isso. E sempre dessa forma, no plural. Então, aqui quando eu falo the 70s, eu estou falando os anos 70. Ok? Se for os anos 80, vamos lá. The 80s. The 80s. Ok? Isso. Você vai acrescentar o sufixo IES, ok? Então, a gente tem aqui. Se for os anos 90, the 90s. Ok? Então, tá lá. Antes desses aqui, a gente teve os anos 50 e os anos 60, né? Então, vamos lá. The 50s. The 50s. E aqui, the 60s. Então, tá lá. Década. Ok? Prontinho. Então, vamos falar cada um deles. The 50s. The 60s. The 70s. Not teens. Teens. Okay? The 70s. The 80s. The 90s. Ok. Então, na primeira aqui, maxi dresses and platform shoes.
The 70s. Now, grunge, flannel shirts. The 90s. The 90s. Now, big skirts and hats for women. The 50s. Bright colors, acid washed jeans, and jean jackets. The no, bright colors, acid washed jeans, and jean jackets. The 80s. The 80s. All right. Bell bottom jeans. The 60s. Okay. Checking the answers. They don't have, oh yes, here. Okay. Everything correct. Okay. So we have here the 50s, big skirts and hats for women. The 60s, bell-bottom jeans. The 70s, maxi dresses and platform shoes. The 80s, bright colors, acid washed jeans and jean jackets. And the 90s, grunge flannel shirts. Okay. Now, people, choose your favorite clothes from the article. Why do you like them? And do you wear similar clothes now? So here we have an example. I like the 50s clothes. I have a jacket like that, and I wore it yesterday. Which one do you prefer? Just to say. Just the 50s, really? Oh, how nice. Why? Oh, how nice. Oh, that's good. Okay, great. So you always wear dresses and skirts. Okay, good. So try to say that. I always wear dresses and skirts. I always wear dresses and skirts. Great. What about you, Samuka? Which one do you prefer? The 50s too. You like those jackets? Yeah? Great. And you, Isabella? The 90s. Yeah, me too. Me too. I like the 50s. I think the clothes are beautiful, but I feel more comfortable in the 90s. Yeah. Yeah. That's true. So here, guys, in this lesson, we have the simple past yes, no questions. Então, assim como acontece na negativa, nas perguntas também eu vou usar o verbo na forma básica, no infinitivo. Quem vai para o passado é o auxiliar, ok? Então, olha lá. We form simple past yes, no questions with did plus subject plus verb in the infinitive, okay? The form is the same for every subject. Example, did they really wear that? Now, in short answers, we use did and didn't. Então, nas respostas curtas, a gente deve utilizar os mesmos auxiliares, sendo que na afirmativa, did, na negativa, didn't. Ok? We don't use the main verb. Então, nas respostas curtas, a gente não vai usar o verbo principal. Não é necessário, é só o auxiliar. Então, vamos ver aqui um exemplo. Ó. Did women wear pants? No, they didn't. Isso nos anos 50, né? Então, did women wear pants? No, they didn't.
Did styles change in the 70s? Yes, they did. Okay? So for more information about it, you can go to page 166. Now, let's listen to some questions about the article. Choose the correct answers. Então, a gente vai responder aqui com a resposta correta. Óbvio que aqui tem o verbo to be. Então, eu só vou responder com o verbo to be no passado se a pergunta começar com o verbo to be. Aí sim, ok? So, let's listen. Eu vou tocar 2 vezes, ok? So, don't worry. 1. Were big baggy pants popular in the 1990s? 2. Did people like bright colors in the 1980s? 3. Did men wear tie-dyed t-shirts in the 1950s? 4. Did women wear platform shoes in the 1950s? 5. Were jean jackets popular in the 1980s? 6. Did women wear long dresses in the 1970s? One. Were big baggy pants popular in the 1990s? 2. Did people like bright colors in the 1980s? 3. Did men wear tie-dyed t-shirts in the 1950s? 4. Did women wear platform shoes in the 1950s? 5. Were jean jackets popular in the 1980s? 6. Did women wear long dresses in the 1970s? All right, let's check the answers, people. The first one, what did you put? Okay, great. Number 2. Yes, they did. Number 3. No, they didn't. Number 4. No, they didn't. Number 5. Yes, they were. And finally, number 6. Yes. Now let's listen and check. Okay. Now I will show you the 1. look. Were big baggy pants popular in the 1990s? Okay. Were big baggy pants popular? Yes, they were. Okay. 2. Did people like bright colors in the 1980s? 3. Look, did people like bright colors? In the 1980s. Oh, yes, they did. Okay. Did men wear tie-dyed t-shirts in the 1950s? No, they didn't. 4. Did women wear platform shoes in the 1950s? Oh, no. No, they didn't. Now, number 5. 5. Were jean jackets popular in the 1980s? Yes, 6. they were. Did women wear long dresses in the 1970s? Yes, they did. Okay, people. All right. Great. So everything here correct. So now the last part here we did
Listening again. Yes, we have done. Now, did people wear the same clothes in your country? Here. Very similar. I guess. I think so. Yeah. We followed the same fashion. Yeah, we were. Yeah, we were used to that. When fashion was dictated in Europe, here in America, we used to copy the same fashion. So it was common. Whose clothes changed more? People's in the United States or in your country? I guess everywhere. Here in Brazil, yeah, we changed a lot. But I think everywhere, there and here. This question here doesn't make much sense about whose clothes changed. Probably here, maybe. So look, did men wear bell-bottom jeans in the 70s in your country? Yes. Yes, they did. Okay, so just the same. All right, people. So just to finish here, let's go and check just the beginning of this page, okay? I will reload. Yeah. So we passed, yeah, our goal for today, which is good. I'm not going to start the new page, okay, guys? I just want to show you. I don't want to start the new page. Let's do this next class because we have more time, okay? So here we finished page 94, okay? And then page 95, we have a big picture, right? A young fashion designer shopping at Soweto's Mampuya Mall in Johannesburg, South Africa. Excuse me. Look, what is she wearing? What is this? It's a cap. Looks like a cap. É mais um boné do que um chapéu, na realidade, né? So it's a cap. Uh-huh. Look at her watch. Different. Yes. Yeah, no, it's a watch. A watch. She's wearing a t-shirt. And there are some other t-shirts here. Yeah. There are other hats here. Look, different styles. Okay. So here we have, think about the clothes. I thought we had more exercises here, but no. So we can conclude. We can do this quickly. Think about the clothes you wore when you were a child and when you were a teenager. Make some notes. So here there is an example. I often wore jeans and t-shirts when I was a child. Yeah, me too. Me too, guys. What about you? What did you used to wear when you were a child? A lot of dresses. Dresses. Okay. And you, Samuka? Jeans and t-shirts. And you, dresses. Yeah. I used to wear jeans and t-shirts and shorts sometimes. Yeah. Okay. So here we have, did you wear jeans a lot? No, I wore dresses and skirts. But I always wore jeans when I was a teenager.
Now I usually wear jeans on the weekend. Okay. Example. So we concluded page 95. Next class, guys, we will do unit 8.4, okay, which is the last part of unit 8, the video lesson. So we managed to do up to page 95. This is the end of unit 8.3. So what did we learn today, guys? Let me update here. Today we did from page 90 to page 95. How nice, isn't it? So we didn't really talk about the hotel anymore because this was from the last part. So we talked mostly about the simple past negative. So let's close this part here. Yes. Simple past negative sequence words. We saw the simple past questions. Okay. Using did. Okay. All right. And after that, we talked about fashion, clothes. Yes, fashion vocabulary. So this is how we concluded when we saw the simple past questions. So we did 8.2 and 8.3. Okay. So now for homework, I'd like you to do online practice 8.2 and 8.3, the two parts. Okay. So both parts actually, I'd like you to do point 2 and point 3. And the worksheets we posted here, okay? I put mostly for negative and the transition words. I forgot to put here. Yes, sequence words, transition words, they are the same. After class today, I will put simple past questions for you to practice, okay? Just No, not yet. Not yet. All right, people. The homework is for next Monday, okay? So don't forget, do your homework. All right. So I'm happy that we managed to do a lot of things today. That was really good. So thank you very much, Jennifer. Thank you, Jamili. Thank you, Ana Lima. And everybody who is watching the video, thank you so much. All right. And hope to see you next week. Have a great week, people. Enjoy and practice English, right? Faça um aplicativo, sempre mantenha um contato com o idioma, ok? Todo mundo já assinou? All right. Thank you. Bye, guys. See you next week. Bye bye. Have a nice week. Thank you for coming, people. Bye bye, Jennifer. Bye bye, Jamili. Bye bye, Ana Lima. See you next week. Bye bye.